O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, Jesus nos fala daquilo que devemos buscar sendo cristãos coerentes com aquilo que professam. A nossa vida precisa professar com a vida aquilo que cremos, aquilo que buscamos. E isso compete também no testemunho. Jesus fala aqui da questão polêmica de pagar tributos, pagar impostos. Em vários momentos nos evangelhos, vemos voltar esse assunto, essa questão que os doutores da lei, os fariseus traziam. Mas, em primeiro lugar, precisamos ter essa clareza que Jesus, sendo livre, na sua liberdade, Ele pagou, em primeiro lugar, o maior de todos os tributos, que foi a nossa salvação. Ele tomou sobre Ele o maior jugo e pagou com a sua vida, com o derramamento do seu sangue na cruz, nos fazendo assim livres, homens e mulheres livres. Mas também, Jesus, sendo também ali um cidadão, Ele também sendo verdadeiramente homem, nos ensina a importância de sermos coerentes. E Ele
ali dizendo a Pedro: vai e paga por mim e por ti aquilo que devemos pagar enquanto cidadãos. Jesus nos ensina, meus irmãos, a importância de sermos coerentes, de sermos justos e, como eu disse, testemunhar com a nossa vida aquilo que professamos. E com isso, Jesus fala, para que as pessoas não se escandalizem. Não se escandalizem. O que significa o pecado do escândalo? Quando nós, com a nossa falta de testemunho, diretamente ou indiretamente, levamos os outros a pecar. Santo Afonso de Ligório nos traz isso, citando justamente nesses termos, que o pecado do escândalo se dá diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando nós, por livre escolha, consentimento e decisão, vamos fazer o outro a pecar, levar o outro a pecar. Com as nossas atitudes, por exemplo, com a nossa falta de caridade, quando não damos bons exemplos. Mas quando é, como eu disse, uma decisão, eu quero fazer isso. É uma tristeza quando nós... É triste isso, mas infelizmente agimos muitas vezes assim. Eu livremente peco e levo o outro a pecar. Indiretamente, Santo Afonso fala que, por vezes, fazemos isso de forma inconsciente ou através da nossa própria ignorância, não é? Tem pessoas que, na ignorância, pecam, levam o outro a pecar, com palavras e com a falta de testemunho. Experimentamos a nossa própria ruína e levamos o outro à ruína. Isso é o pecado do escândalo. E aqui nesse contexto, Jesus fala a Pedro: vai, Pedro, faz a nossa parte para que o povo não se escandalize. Infelizmente, vamos no nosso dia a dia, com as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, sendo cristãos, mas também com as nossas responsabilidades, sendo cidadãos, nós caímos nos jeitinhos. Vamos dando jeitinho para as coisas. E vamos levando a nossa vida conduzida por jeitinhos. Mentira, vamos aqui e ali. Não gosto muito de dizer, mas é aquela expressão, né, do que falam do jeitinho brasileiro, não é? Mas isso não compete a nós que somos cristãos. Não cabe a nós levar a nossa vida dando jeitinhos. E Jesus é muito claro, que não sejamos causa de escândalo, que não sejamos causa de queda para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que o Senhor nos confia, seja no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, seja onde for. As pessoas precisam, a partir do nosso modo de vida, do nosso testemunho coerente, fazer experiência com Deus.
é questão de caráter, meus irmãos, também. É questão de caráter. E é isso que nós, com essa liturgia, pedimos ao Senhor. Muitas vezes, olhando até para essa realidade das nossas obrigações financeiras, nós sabemos que a situação está difícil, muitas famílias passam necessidades, outras até problemas mesmo de ordem financeira, que também é importante. É uma questão de ordem e prioridades. E às vezes nós nos perdemos na nossa organização financeira, nos nossos compromissos, por falta de ordem, que também é uma virtude, e precisamos buscá-la. E por isso nós pedimos essa graça também ao Senhor hoje. A graça de viver a virtude da ordem, honrando os nossos compromissos com Deus, mas também com o próximo. Que sejamos homens e mulheres coerentes, homens e mulheres da verdade, que verdadeiramente demonstrem com palavras e atos aquele que seguimos, a fé que professamos. Que o Senhor nos conceda essa graça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.